Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar aos amados irmãos aí na sua casa para pegar as vossas Bíblias, para adorarmos a Deus essa noite, cultuarmos e exaltarmos esse Deus que é todo-poderoso. É momento de adoração ao Senhor, meus amados irmãos. Vamos dar início ao culto ao Senhor essa noite com oração de gratidão, já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de toda graça e de toda bondade, Deus de misericórdia, Pai santo, justo e fiel, Senhor. Grande é o Senhor e não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Eu só quero Te agradecer por essa noite tão especial, o quanto estamos juntos, Senhor, aqui na igreja e nas nossas casas, Senhor, aonde também é santuário Teu, aonde também adoramos a Ti na beleza da Tua santidade, Pai. Derrama graça sobre a vida de cada um destes Teus servos, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Que nessa noite nós possamos nos doar a Ti em adoração e louvor, em gratidão a Ti, ó Pai. Abençoa cada servo Teu essa noite, o grupo de louvor que vai Te adorar, Senhor, nessa noite, com os louvores, que eles possam chegar às Tuas narinas como cheiro suave, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos. Abençoa o Teu servo que vai trazer a mensagem essa noite. Abençoa toda a direção, Senhor. E fica conosco. É assim que eu Te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Pega as vossas Bíblias, meus amados irmãos. Vamos ler o Salmo 68, no verso 1 ao verso 6. Que diz assim a palavra do Senhor. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença, foge os que os aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Exaltai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Quero louvar a Deus por essa palavra. Quero convidar o pastor Hugo para louvar o Salmo 247. Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o nosso salmos e hino, o nosso cantor 247. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Nossa
Santo, Santo, justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Amém. Graças a Deus. O nosso Deus é santo, santo e santo. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus por esse louvor. Agora vamos adorar a Deus, meus irmãos, com o Filho da Promessa. Graça e paz, igreja, uma ótima noite. Eu convido você agora, junto conosco, a adorar e glorificar o nome do Senhor. Diga em casa: reine em mim, reine em meu lar, reine em minha casa, Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Escuridão sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Glória a teu nome, ó Deus. Vamos continuar adorando, glorificando o nome do Senhor.
continue os abençoando, amém? Agradecemos a Deus por esse momento de adoração. Agora vamos para o segundo momento da leitura da palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao 14. Vamos ler a palavra do Senhor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com quem vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistemo-nos da arma da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgia e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu quero convidar agora o pastor Hugo para estar fazendo a oração de contrição. Meus irmãos, novamente, graça e paz do Senhor, a nossa gratidão pela leitura da sua palavra. A lei do Senhor está posta ao nosso coração e de que nós conseguimos praticá-la quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu quero convidá-lo a curvar sua cabeça nesse momento e fazermos uma oração juntos de contrição. Curva sua cabeça e oremos. Pai querido, a nossa gratidão, Senhor, por essa noite, por estarmos na Tua presença. A nossa gratidão, Senhor, pela nossa existência, porque somos obras das Tuas mãos. A nossa gratidão, Senhor, pelo dom da salvação em Cristo Jesus, dos quais fomos alcançados pelos méritos de Jesus, pela obra de Cristo na cruz. A nossa gratidão, Senhor, por tantas outras bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pai, nós queremos reconhecer que o do porquê estamos aqui, porquê existimos, porque o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou de uma forma graciosa, nos tirando do lamaçal do pecado e colocando os nossos pés. Sabemos, ó Pai, que desde os nossos pais, lá no Éden, nós somos pecadores por natureza. A nossa natureza tende, Senhor, para o pecado, mas a nossa oração de contrição, de confissão ao Senhor, do quanto, Senhor, somos pecadores, do quanto, Senhor, pecamos no falar, no pensar e no agir, do quanto necessitamos da Tua misericórdia e da Tua graça. E clamamos a Ti nessa noite que o Senhor continue a olhar para nós com misericórdia e com graça, perdoando os nossos pecados nos méritos de Cristo. Nós sabemos que agora, diante do Senhor, podemos adentrar a Tua santa presença, Senhor, pelo lugar, e adentrarmos ao lugar santo dos santos, por meio do mais novo e vivo caminho, o corpo de Cristo sacrificado e entregue por nós. Somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós derramamos o nosso coração diante da Tua presença, confessando ao Senhor como somos necessitados do Senhor, do quanto precisamos do Teu auxílio. Por isso visita o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Ó Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão, porque nos méritos de Jesus, no sangue derramado na cruz,
nós temos a verdadeira remissão dos pecados. E temos a certeza que nele, no Senhor Jesus, e somente nele, nós temos as nossas vestiduras lavadas, redimidas, mais brancas do que a neve. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande perdão, por tão grande amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero ler a palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 14, e só um versículo, o versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhe do campo. Meus amados irmãos, esse é um momento muito especial, o qual adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqui embaixo no vídeo está a conta da igreja. Os irmãos podem fazer os seus dízimos, sua oferta, depositando na conta. E também fica livre dos amados irmãos trazerem suas ofertas, deixarem aqui na secretaria com a irmã Elisângela. Fique à vontade para adorar o Senhor, porque é bíblico dizimar na casa de Deus. Eu agora quero dar a oportunidade para o filho da promessa adorar a Deus com mais um hino. Glória seja dada ao nome do Senhor, né, igreja? Vamos orar ao Senhor pelos dízimos e oferta que foram alçadas na casa do Senhor. Santo, bendito e eterno Pai, quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse momento quão especial, no qual nós adoramos a Ti, ó Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, Senhor.
Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que poderam contribuir, Senhor. Aqueles que sentiram no coração, ó Deus, de depositar, de trazer as tuas ofertas, alçada na tua casa, Senhor. Abençoa a cada um desses, Senhor, que vai, Senhor, trabalhar nessas ofertas, Senhor. Dai sabedoria, discernimento para que eles possam, Senhor, usufruir da melhor maneira, Deus. Que possa, Senhor, ser gasta, Senhor, na tua obra conforme a tua palavra, Pai. Abençoa, Deus, cada dizimista, cada ofertante. Derrama graça, ó Pai. Visita, ó Deus, o celeiro do teu povo e abençoa, Deus, para que não falte nada na vida dos teus servos, Senhor. Derrama graça, Senhor, sobre a vida de cada um deles. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Agora, meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com a palavra. Pastor Hugo está com oportunidade para estar adorando a Deus esta noite. Meus irmãos, graça e paz do Senhor, uma boa noite a todos. Como é bom estarmos aqui juntos para adorarmos a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e também das nossas vidas. Eu gostaria de convidá-lo nessa noite, já que estamos na Semana da Família, convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículos de 1 a 6, faremos a leitura hoje à noite. Eu queria convidar você, eu sei que é muito difícil os irmãos que estão aí reunidos adorar em casa, mas eu quero convidar você a estar concentrado com seu coração e sua mente, ligado na palavra de Deus, para ser alimentado e nutrido pela mesma. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Se você achou, quero convidar você a nós fazermos essa leitura juntos. Diz assim a Escritura: mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior no coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor da vida, grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outras santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos no mês da família e eu quero nesta noite trazer uma palavra a todas as mulheres e os homens da nossa igreja. Se não der para me alcançar os homens nesta noite, falaremos direcionados a eles no próximo domingo. Mas eu gostaria de convidar vocês a pensarmos conosco, de forma muito específica, falando das mulheres, as qualidades de uma mulher espiritual. A grande pergunta que me vem ao coração é: de onde vêm os nossos problemas na família? Porque o marido e a mulher têm contínuos conflitos. E mesmo com alguns esforços próprios, não conseguem
uma mudança que seja permanente? Por que não entendemos o agir do nosso cônjuge? A queda é a resposta para tudo isso. Temos uma natureza pecadora, tendenciosa ao egoísmo, a pensar só em nós mesmos. E isso é o anti-evangelho, porque o evangelho é o negar a si mesmo. Para qual propósito Deus criou o casamento? Será que para nossa felicidade apenas? Para a realização dos nossos prazeres? Ou para a própria glória de Deus? Quais dos objetivos devem ser perseguidos por nós primordialmente? Buscarmos acima de todas as coisas a nossa felicidade ou a glória de Deus no nosso casamento, na nossa família? Existe como conciliar essas duas coisas? Não devemos evitar a verdade de que Deus instituiu o casamento visando o bem e a felicidade do homem e da mulher. Nem muito menos devemos colocar interrogações no fato de que a vontade do Criador é que suas criaturas se deleitem na sua criação. Deus fez o homem e a mulher para ser felizes nele. Nós devemos ressaltar que o Criador tem um propósito maior para o casamento e para a família. E o propósito maior do casamento para a família, para o casamento e a família, é a sua própria glória. Essa busca por parte dos portadores de sua imagem, dos casais, iria redundar em sua própria felicidade e satisfação se colocasse Deus em primeiro lugar. Apenas buscando a glória de Deus no casamento e na família é que os homens poderão encontrar a verdadeira felicidade e a verdadeira satisfação. Pois tudo isso só está em Deus. Só em Deus podemos encontrar isso. Na verdade, dizer que nos casamos e formamos uma família em busca da felicidade própria é exatamente perder o foco do porquê Deus nos criou. A felicidade, a satisfação é resultado da obediência, de uma vida com Deus, em família e dentro do casamento. E isso está bem posto para nós na primeira pergunta e resposta do breve catecismo de Westminster. A pergunta diz: qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi exatamente isso que Adão e Eva não fizeram ao comerem do fruto. Naquele momento, eles buscaram a satisfação e a felicidade fora de Deus. Pensaram na sua própria glória e não na glória de Deus. E nós somos chamados a glorificar a Deus dentro do nosso casamento e dentro da nossa família. E como é que glorificamos a Deus em família? Obedecendo a sua palavra, no cumprimento dos papéis que Ele estabeleceu desde a criação, tanto para o homem como para a mulher e para os filhos. É interessante que esse contexto da primeira carta de Pedro é muito importante para entendermos isso. Pedro vem falando sobre provações, sobre sofrimento, sobre lutas e tribulações. Pedro vem falando no capítulo 2 já sobre a atitude de submissão. Pedro, na verdade, deixa bem claro o contexto dessa carta. É um contexto de um relacionamento de sofrimento e glória na vida cristã. Pedro sabe como dura essa realidade da vida a dois dentro do casamento e dentro da família. Como é dura essa realidade. E de que Pedro também sabe como o seu povo está vivendo num mundo de injustiça e sofrimento. O mesmo irá instruí-los de como viver a vida comum do lar, obedecendo a santa palavra. O fato é que homem e mulher, mesmo sendo salvos, isso não garante o bom êxito no casamento e na família.
É preciso haver um trabalhar, uma dedicação. O casamento é uma relação que exige trabalho, exige dedicação para que o mesmo possa ter bom êxito. O êxito não é automático. É quando dois cônjuges cristãos estão juntos, vivendo a vida comum do lar, obedecendo às Escrituras, vivendo para a glória de Deus, é que eles serão os instrumentos de Deus. Observe que Pedro vai fazer algumas repreensões às esposas cristãs, aos maridos também, mas especificamente aqui nessa primeira parte, às mulheres, dizendo-lhes como elas devem agir diante dos seus cônjuges que não são cristãos. E em seguida ele vai acrescentar algumas admoestações importantes aos maridos cristãos. Qualquer que seja o estado civil, é possível aprender com Pedro referente aos papéis ou os elementos essenciais para um casamento que glorifica a Deus. E é exatamente isso que iremos ver nesse texto. Quais são as instruções do apóstolo Pedro para essas mulheres serem mulheres espirituais? E a primeira coisa que me vem na mente é que essas mulheres precisavam ser mulheres que imitassem a pessoa de Cristo Jesus. Leia comigo o versículo de número 1. Olha o que é que o apóstolo Pedro vai dizer: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda não obedecendo a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Eu queria me deter com vocês para a gente poder entender o contexto com a expressão que Pedro vai usar no início do versículo: mulheres, sedes igualmente submissas. A expressão aí, igualmente, remete à discussão do texto anterior, do contexto anterior, sobre o exemplo de Cristo para os que servem uns aos outros. Observe o versículo 21 do capítulo 22, quando Pedro diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Do que é que Pedro está falando no final do capítulo 2? Pedro está falando sobre a vida exemplar dos cristãos, cumprindo os seus deveres, obedecendo aos seus senhores, e ele vai dizer: Cristo fez assim, Cristo foi submisso, Cristo na verdade sofreu a morte na cruz para poder nos servir com a salvação. E por isso que Pedro vai começar o capítulo 3 dizendo igualmente. O advérbio aqui é que Pedro está ligando o final do capítulo 2 com o início do capítulo 1. Ele está dizendo para as mulheres: vocês devem ser assim como Cristo, prontas para serem submissas e servirem umas às outras. Assim como Jesus foi submisso e obediente à vontade de Deus para a nossa redenção, assim também as esposas cristãs devem seguir o seu exemplo, sendo submissas aos seus maridos. Uma boa parte do nosso aprendizado cristão, meus irmãos, está ao longo da vida através da imitação, e Pedro está convidando as mulheres aqui a imitarem Cristo. Por isso ele usa o advérbio igualmente, porque está dizendo: devemos agir como Cristo agiu, se entregando, sendo submisso à morte, dando a sua vida para nos dar vida e vida em abundância. Sendo assim, o primeiro grande padrão para as mulheres cristãs é Cristo. Cristo é o modelo, Cristo é o exemplo, Cristo é o modelo de submissão em que as mulheres devem olhar e seguir. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é que essas mulheres devem imitar a Cristo, mas em segundo, elas devem ser submissas aos seus maridos. O mandato social estabelecido por Deus, desde a criação, mostra no pacto que Deus fez com o homem, que a palavra submissão está sendo adulterada
está sendo tratada como uma expressão pejorativa. A mulher não é inferior ao homem quando ela é submissa. Ela é a imagem de Deus, tanto ela como o homem é a imagem de Deus. O gênero feminino não é inferior ao gênero masculino. Ou seja, os cônjuges são iguais no ser, mas são diferentes nos papéis. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. Eles são iguais, eles carregam em si a imagem de Deus. Mas há diferença nos papéis, assim como há no Deus Trino. Mas observe uma coisa, a palavra submissão, ela é cheia de significado aqui em Pedro, no capítulo 3, como também é quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5. E a mulher ser submissa ao marido por causa de Cristo, e em Cristo, esse é o propósito. A submissão da esposa ao marido é por causa de Cristo, ou é em Cristo. A expressão é uma expressão, a palavra submissão para a esposa é exatamente uma palavra que deve ser usada imaginando a obedecer à ordem de Cristo. A esposa se submete ao marido por amor e obediência a Cristo. A esposa se submete ao marido para que a palavra de Deus não seja blasfemada e desobedecida, como disse Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, versículo 3 e 5. Entendam bem, minhas irmãs, submissão não é inferioridade. Submissão é o papel que Deus deu a cada mulher para que ela possa glorificá-lo em tudo que faça dentro do casamento e da família. Ser submissa ao marido por causa de Cristo, em Cristo. Esse é o propósito. Ser submissa não é inferioridade. Ser submissa à esposa ao marido é a sua liberdade. A submissão, como se prega aí fora, não é escravidão, mas é a verdadeira liberdade. Quando a esposa cumpre o seu papel de ser submissa ao marido, ela está sendo obediente à ordem e o papel que Deus lhe deu. Ela está realizando a vontade de Deus. E aí está a verdadeira liberdade em realizar a vontade de Deus. Nisto Deus é glorificado e nós somos livres quando a mulher se submete ao seu marido, obedecendo a palavra de Deus e ao próprio Deus. Mas é bom deixar mais claro que a submissão da esposa ao marido é a missão que Deus deu a ela. A palavra submissão indica estar sujeito à missão de alguém, colocar-se sobre a autoridade de alguém, estar submetida à missão do marido. A missão do marido também é um papel dado por Deus para ele cumprir. Não pense que foi ele que escolheu ser o cabeça do lar. Foi Deus quem o estabeleceu como cabeça do lar. E se ele não cumpriu o papel de ser o cabeça do lar, ele também está pecando, como está pecando contra Deus também a mulher que não for submissa ao marido, porque ela peca contra a palavra, contra a ordem de Deus. Outra coisa que deve ficar bem claro para nós nesse texto: o apóstolo não aconselha a esposa a abandonar o marido de forma nenhuma. Fica bem claro para nós aqui no versículo 1, que elas devem ser submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do seu procedimento como esposa. E observe que o que Pedro está falando aqui são as mesmas palavras repetidas de Paulo escrevendo aos Efésios. As mulheres não devem deixar o marido por ser incrédulo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13. Tanto Paulo como Pedro estão persuadidos de que a esposa cristã deve permanecer junto, casada ao seu marido, mesmo ele não sendo um crente.
enquanto ele não a deixar, me perdoe, enquanto ele não a deixar, ela deve perseverar, buscar viver a vida comum do lar com seu esposo. Por isso eu aconselho as nossas amadas irmãs, amem os seus maridos, mesmo que eles não sejam cristãos, mesmo que ainda eles não tenham reconhecido Jesus como Salvador. Você será o instrumento de Deus para que ele possa ser alcançado pela graça salvadora. Mas há uma terceira coisa que essa mulher espiritual demonstra. Vimos que primeiro ela precisa imitar a Cristo. Segundo, ela deve ser submissa ao seu marido. Terceiro, ela deve testemunhar com a vida. Olha o que é que diz o versículo 1, a parte final, e o versículo 2. Eu vou ler todo o versículo. Mulheres, sede vós submissas ao vosso próprio marido, para que ele, não obedecendo a palavra, ou não conhecendo a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Deus não apenas ordena a submissão das mulheres aos seus maridos, mas também emprega como ela deve influenciar espiritualmente o seu marido dentro do seu lar. Ela deve ser uma testemunha viva do evangelho dentro de casa. Um marido incrédulo não se converterá somente por meio das pregações ou como súplicas insistentes do evangelho dela em casa. A expressão usada aqui por Pedro, sem palavra alguma, não significa sem a palavra de Deus. Não, Pedro não está dizendo que deve ter ausência da palavra de Deus. Pedro está dizendo claramente para nós que a salvação vem por meio unicamente da palavra. Agora, essa palavra há de se manifestar de forma muito clara através do procedimento da vida, do exemplo das mulheres dentro de casa, sem muita conversa, mas muita atitude, para que os maridos, vendo o procedimento e o testemunho da mulher, o exemplo da mulher, reconheça Cristo na vida dela. Pedro está dizendo, as mulheres em casa, onde tem maridos que não são crentes, não devem ser tagarelas, não devem falar muito, elas devem agir mais como cristãs. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz, infelizmente, algumas mulheres tentam converter o marido não cristão à força, de qualquer jeito, usando todo tipo de argumento possível para empurrar-lhes o evangelho goela abaixo. Isso é verdade. Embora haja boa intenção nisso, a metodologia é a pior possível. E como é que as mulheres devem pregar os seus maridos? Com a vida. É isso que Pedro está dizendo. Existe um ditado muito conhecido, que alguns vão dizer que é de Agostinho de Hipona, outros vão dizer que é de Francisco de Assis. Mas eu acho que essa expressão, ela é propícia ao nosso coração nessa noite, quando ele diz assim, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. A melhor e mais eficaz maneira de pregar o evangelho dentro de casa, para as mulheres, é com a vida. A esposa cristã, com honesto comportamento, cheio de temor, como diz no versículo 2, como diz o texto, revelará em sua vida as virtudes de Deus através das suas atitudes. Ela influenciará o marido a crer em Cristo. Sua arma deverá ser, primeiramente, a pregação silenciosa da sua vida. Através de uma vida piedosa, cheia de temor a Deus, ela será o instrumento pelo qual Deus alcançará o seu marido para a salvação.
Por isso, Pedro está recomendando às mulheres: falem menos e tenham mais atitudes. A quarta coisa que fazem dessas mulheres, mulheres espirituais, ela deve ser adornada pela beleza interior. Olha o que é que diz o versículo 3 e 4. Paulo vai dizer assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é o de grande valor diante de Deus. Por que Paulo está falando? Por que Pedro está falando dos adereços externos da beleza da mulher? Eu queria lembrar a vocês que as mulheres do primeiro século não tinham uma frequente participação na vida pública. Elas ficavam em casa tomando conta das atividades do lar. E as mulheres mais ricas gastavam o seu tempo com coisas fúteis. E muitas delas investiam toda a energia em cuidar da beleza exterior, relegando a uma posição de descaso o cultivo da beleza interior. Pedro chama a atenção das mulheres cristãs para que não imite esse modelo sectário, egoísta. É claro que com isso o apóstolo Pedro não está incentivando as mulheres cristãs a serem relaxadas com a sua apresentação pessoal. Não, as mulheres devem se vestir bem, estarem bem arrumadas para os seus maridos, elas devem ter boa aparência. O que na verdade Pedro está fazendo observações é que elas devem fazer isso com equilíbrio e colocar um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa da beleza exterior. Pedro esclarece a vital importância do caráter da mulher. Falando de prioridade, a mulher interior está muito acima de questões superficiais da aparência. É importante ressalvar que Pedro não está proibindo aqui as mulheres e as esposas cristãs de cuidar de sua aparência. Notemos que ele não está passando aqui ou transmitindo uma proibição absoluta quanto aos ornamentos. Ele está mostrando o que deve ser a prioridade, e a prioridade, o que faz da mulher uma verdadeira mulher espiritual, é o seu interior, é o seu temor a Deus, é um espírito manso e tranquilo. E às vezes, meus irmãos, isto é mal interpretado em nossos dias. Esse texto de Pedro é interpretado pelo movimento pentecostal do Brasil, como se Pedro estivesse proibindo as mulheres de vestir belos vestidos, de usar brincos ou qualquer outro adereço a mais. E não é isso que Pedro está fazendo. Pedro está dizendo que essas mulheres, por mais que elas se vistam de forma bela e usem adereços ricos e belos, essa não deve ser a prioridade delas. Elas devem ter como beleza principal o seu interior. Há muitas religiões hoje em que a mulher é proibida fazer as sobrancelhas, usar batom, colocar brincos, cortar o cabelo e etc. E tantas outras demais coisas. E eles usam esse texto como base, e esse texto não pode ser base para isso. Pedro está orientando as mulheres cristãs sobre o perigo do excesso desses ornamentos. Pedro está orientando aquelas mulheres a usarem esses ornamentos, mas acima desses ornamentos deve estar os ornamentos espirituais, a vida piedosa. A ênfase não está na proibição dos ornamentos, mas no senso equilibrado dos valores, e principalmente, prioritariamente, os valores espirituais.
Pedro contrasta aquilo que desaparece com o tempo, que é a beleza física, com aquilo que permanece para sempre, a beleza interior. Pedro oferece 3 exemplos de adornos externos. Ele vai falar do cabelo, das joias e das roupas. E olha como mulher gosta disso, né? Mulher gosta dessas coisas. E também nós gostamos, porque as nossas esposas ficam mais bonitas. E é interessante que Pedro vai listar aqui, por exemplo, ele vai falar do frisado dos cabelos. O frisado de cabelos, no versículo 3. E naquela época, as mulheres usavam penteados extravagantes para chamarem a atenção. Extravagantes demais. Mas em segundo lugar, Pedro também vai falar dos adereços de ouro. E a palavra grega, traduzida aqui por adereços de ouro, é tudo aquilo que uma mulher usa para ostentar luxo e glamour. Elas faziam disso a razão de suas vidas. E Pedro se coloca contra essa inversão de valores e orienta as mulheres cristãs da sua época a serem modéstias, decentes quanto ao vestuário, quanto os adereços. Elas precisavam enfatizar, acima da beleza externa, a beleza interior. Em terceiro lugar, Pedro fala do aparato do vestuário. As mulheres da nobreza costumavam investir valores altos em seus vestidos, ostentar luxo e glamour nisso. Pedro está colocando que tudo isso, na verdade, não é uma proibição, não deve ser usado, mas essa não deve ser a prioridade. E agora ele vai nos mostrar qual é a prioridade. No versículo 4, a parte A, ele diz assim: seja porém um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E a primeira coisa que Pedro vai colocar para nós como prioridade para a vida dessa mulher espiritual é que essa mulher cristã deve cuidar primeiro do coração e depois da aparência. Como assim, pastor? Cuidar do coração e depois da aparência? Seja, porém, o homem interior do coração. Pedro está falando daquilo que vem de dentro, daquilo que está escondido aos olhos humanos. A mulher cristã deve priorizar o traje incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Ela deve ser mansa na forma como trata o seu marido, como trata os seus filhos, como trata as suas irmãs e os seus irmãos. Ela deve enfatizar a beleza de um caráter de mansidão e quietude, sendo a parte que nunca lhe será tirada. Nada justifica aquela ideia de que eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Deus quer nos moldar pela sua palavra, no poder do seu Espírito. E Ele está nos instruindo através da sua palavra e do apóstolo Pedro, que essas mulheres devem ter como beleza um caráter cheio de mansidão, de quietude. E em segundo lugar, ele vai mostrar uma outra qualidade dessa mulher espiritual. A mulher cristã deve priorizar aquilo que tem valor diante de Deus. A parte B do versículo vai dizer, unido a um incorruptível traje. Ele está dizendo, olha, a roupa principal é essa, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É isso que Deus valoriza na vida de uma mulher. É a parte mais importante. É o traje espiritual dela, de mansidão, de quietude, de tranquilidade, de piedade. E observa uma coisa, a mulher cristã existe para agradar mais a Deus do que aos homens. Porém, ao agradar a Deus, tornar-se-á bênção para o seu marido. Se Deus é a sua prioridade, ou Deus é a prioridade dessa mulher, ela vai dar um bom testemunho. É isso que o texto está querendo dizer todo. Ela terá um espírito manso e tranquilo, ela terá um coração temente a Deus, ela será submissa ao seu marido. Esses são os adornos de uma mulher espiritual. Essas qualidades são melhor do que as vestes mais caras, do que joias raras, do que
penteados rebuscados. A beleza da mulher começa de dentro para fora. Vocês entendem isso, minhas amadas irmãs? Entendem o que é que Pedro está ensinando a todas vocês? Nós vimos até aqui que as características de uma mulher espiritual, segundo a instrução de Pedro, é uma mulher que deve imitar Cristo. Ela deve ser submissa aos maridos. Ela deve ter um testemunho, ou testemunhar com a sua vida dentro de casa. Ela deve se adornar da beleza interior. E por último, ela deve seguir o exemplo das santas mulheres relatadas na história da Bíblia. Leia comigo os versículos 5 e 6. Diz assim a Santa Escritura: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olhe para mim, eu quero deixar bem claro esse ponto. Pedro está deixando claro para nós, para as nossas esposas, para as mulheres da nossa igreja, que há exemplos a serem seguidos. Ser cristão não é, ser uma mulher cristã não é tirar qualquer ideia do que está ao nosso redor. As escrituras e o perfil de mulheres piedosas, santas, estão aqui na Bíblia. E eu devo ressaltar que a mulher cristã deve seguir o exemplo das santas mulheres do passado, ao invés de copiar o modelo das mulheres fúteis dos nossos dias, que vivem para mostrar os seus corpos, que vivem para poder enfatizar sensualidade, que vivem com atitude de submissão aos maridos, que vivem uma espiritualidade que não coloca a sua vida interior como prioridade, demonstrada no seu exterior. As santas mulheres do passado, embora não fossem perfeitas, deixaram um importante legado, um exemplo digno de ser imitado pelas mulheres da nossa igreja nos dias de hoje. Ao invés de copiar o modelo de beleza do mundo, Pedro está convidando as mulheres cristãs a se ataviar como as santas mulheres do passado. E quais eram as marcas dessas santas mulheres? O próprio Pedro vai colocar aqui para nós. Primeiro, elas eram mulheres que esperavam em Deus. Olha o versículo 5, o que é que diz? Pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres e que esperavam em Deus. Tinha fé em Deus, confiava no caráter de suas promessas, sabiam que Deus jamais a abandonaria, independente das circunstâncias. Essas mulheres não esperavam nos homens, mas os seus corações estavam derramados piedosamente em Deus, esperando do seu Salvador. Esse é o perfil de uma mulher verdadeiramente espiritual. Em segundo, elas eram submissas ao próprio marido. A esposa que compreende o seu papel de submissão, de acordo com as normas da Escritura, encontra realização completa no seu marido. As qualidades dessa mulher estão muito claras. Ela esperava em Deus, ela era submissa ao próprio marido, e em terceiro, elas seguiam a prática do bem. As boas obras faziam parte de suas vidas. Pensar nos outros ou fazer o bem aos outros era a sua missão.
era o que movia os seus corações, pois sabiam que tais sacrifícios Deus se agradava. A prática do bem era algo comum a essas mulheres. Mas quarto, elas eram corajosas. Seguiam, não temendo perturbação alguma. O versículo 6 é muito claro para nós. E não temendo perturbação alguma, a parte final do versículo 6. Ou seja, elas triunfavam diante do medo, sobre o medo. O comentarista bíblico Martin Henry diz: essas santas mulheres tinham menos conhecimento, menos exemplos a serem seguidos, mas em todas as épocas praticavam esses deveres, tendo os corações dirigidos por Deus. Por isso seu exemplo é obrigatório, e por isso Pedro está dando o exemplo dessas mulheres. Pedro encerra esta sessão mostrando Sara como exemplo de esposa piedosa e submissa. Isaías chamará Sara de a mãe fiel do povo de Deus, no capítulo 51, versículo 2. O contexto para o seu comentário encontra-se em Gênesis 18. O que é fascinante nesse texto é o fato de que Pedro a cita, Gênesis 18 e 12, quando Sara ri, quando escuta o anjo dizer que na verdade eles teriam um filho. O capítulo 18, versículo 12 diz: riu, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velho, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. O texto se refere a um momento em que Sara estava falando consigo mesma e não com Abraão. E isso ela demonstra a sua submissão e respeito ao seu marido quando o mesmo estava ausente. Sara chamou de Senhor. Isso significa, ela reconheceu o papel de liderança de Abraão no matrimônio. Ademais, para Sara, isso representou uma forma de expressão e respeito ao papel dado por Deus ao seu marido. E observe, Sara não estava falando ao seu esposo Abraão, mas estava falando no seu interior. E mesmo no seu coração, Sara tinha grande respeito para com Abraão. Que Deus ajude as mulheres cristãs a serem fiéis aos seus esposos, amando o Senhor, amando o seu esposo e a sua família. Que a submissão não esteja só nos lábios, mas esteja também no coração, como de Sara. Sara é dada aqui por Pedro como modelo de mulher a ser seguida. Que Deus abençoe as mulheres da nossa igreja. Que Deus dê graça a cada um de vocês, para que vocês possam cumprir o papel que Deus deu a cada um de vocês. E que Deus seja glorificado na vida de cada mulher da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de cada mulher e que possa seguir esse perfil, esse ensinamento dado aqui pelo apóstolo Pedro, as qualidades de uma verdadeira mulher espiritual. Deus abençoe todas vocês. Eu queria convidar você, curvar sua cabeça e nós orarmos, agradecendo por essa noite, por esse culto. Curva sua cabeça e oremos em nome de Jesus. Pai querido, a nossa gratidão por essa noite, a nossa gratidão pela Tua palavra ao nosso coração, a nossa gratidão pelo Teu cuidado, a nossa gratidão, Senhor, porque a Tua palavra nos dá o modelo de mulheres santas que devem ser seguidas pelas mulheres da nossa congregação. Por isso que o Senhor capacite cada mulher da nossa igreja, para que elas possam, Senhor, ser assim como Sara e tantas outras na história, cumprindo a Tua palavra. Pai querido, nós queremos Te agradecer por essa noite, por estarmos na Tua presença, por estarmos aqui Te adorando.
Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra e que essa palavra encontre guarida nos nossos corações. Sejamos nutridos da mesma, que as mulheres em suas casas sejam instrumentos teu no tratar com os filhos e com o marido. Nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida desta igreja e da igreja do Senhor sobre a face da terra. E todos dizem amém e amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos para os avisos e notas da nossa igreja. Eu queria lembrar os irmãos das nossas atividades na semana. Nós temos na terça-feira o nosso culto doméstico em casa. Nós estaremos oferecendo aos irmãos um devocional lá no WhatsApp oficial da igreja para os irmãos realizarem esse culto doméstico. Não deixe de realizar, reúna a sua família e adore o Senhor no seu lar. Na quarta-feira nós temos a live da UAC e também estamos dando início às atividades dos varões. Os varões não deixem de participar, ok? Na quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico. Eu queria convidar os irmãos de casa, a gente está estudando as Escrituras, todos devem participar ativamente desse estudo. E eu devo lembrar os irmãos que na quinta-feira nós temos tendo a participação sempre de um pastor convidado para expor um dos salmos. A gente está estudando os Salmos do Lar, exposições dos salmos que falam sobre a família. Participe às 19h30. Eu gostaria de ter uma participação maciça dos irmãos nessa programação. Há muitas instruções para as famílias da igreja. Lembrar os irmãos do nosso domingo pela manhã. Nós estamos tendo uma EBD virtual, estamos estudando a Bíblia junto. Iremos estudar a segunda parte do estudo sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E à noite, o nosso grande culto de adoração. O Senhor nos convoca a adorá-lo juntos, por meio da mídia, do culto transmitido. Você pode adorar ao Senhor junto com a sua família aí em casa, ok? Eu queria me dirigir agora aos aniversariantes. E aí eu queria me dirigir aos aniversariantes. Depois do dia 30, de maio, nós temos a nossa irmã Rubineia, dia 30. Dia 30 também temos a nossa irmã Lindinalva Conceição. Também temos a nossa irmã Ricardina Duarte. 31, nós temos o nosso irmão Marcos Antônio. E dia 31 também a nossa irmã Lídia Alves. Que Deus abençoe todos esses irmãos que estão aniversariando ainda no mês de maio. Que Deus dê muitos anos de vida, muita saúde e possam completar as ricas bênçãos sobre a vida de vocês. Estamos felizes por essas datas especiais. Deus abençoe a todos poderosamente. Um abraço a todos. Que Deus dê uma noite abençoada a todas as famílias da nossa igreja e uma semana também abençoada. Um abraço a todos e uma boa noite. Paz do Senhor. Resplandeça em tua face, e a chuva caia suave em teus campos, e que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e a fé, nos demos outra vez que Deus te guarde em sua mão. As gotas da chuva
um peso no teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, Que Deus me dê seu amor e a paz, está no coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me dê seu amor e a paz, está no coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Envolve seu amor e a paz, está no coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e